Fala galera, estamos aqui no podcast Civilizados com o nosso convidado de hoje, que é o Samuel Francescon, ele que é formado desde 2016 pelo Instituto Embeleze, em Curitiba, possui mais de 5 certificações internacionais pela Reusel e também certificações nacionais com Marcos Negrão, de Curitiba, participou do Barber Day do seu Elias e outros nomes da Barbearia Nacional. Agora em 2022 participará de uma feira em Porto Alegre e outro curso em São Paulo. Ele que ministra cursos de barbeiro desde 2017 e está também presente no mercado digital de cursos online. É dono de 2 barbearias atualmente, com 10 profissionais no total e natural de Francisco Beltrão. Então seja bem-vindo, Samuel. Obrigado. Aqui no nosso podcast Civilizados. Obrigado. E estamos aqui para compartilhar com você as suas histórias e a sua inspiração aí para outras pessoas. Cumprimentar também o meu companheiro aqui, o Rafael Mesquita. Isso aí, Samuel, seja bem-vindo aí. Eu que estou te conhecendo pessoalmente agora, né? Primeiro contato aí. Nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre a tua história, então se apresenta aí para quem não te conhece e fala mais sobre um pouco mais sobre o teu negócio. Para os meus fãs aí, né, do meu cabelo, tá aqui o rapaz, ó. Quem olha o André então, pessoal, assim, tem um pessoal aqui em 2 dias que fica falando, bah, você só corta o cabelo fora e não sei o quê. 160 km por mês para cortar o cabelo. Mas é brincadeira, porque tem a questão toda da experiência, né? Tu vai falar isso provavelmente. Sim. Aqui. Então é um mercado moderno aí que vem se construindo e que chegou na nossa região, que você soube muito bem explorar ele. Então fica à vontade aqui para compartilhar. Beleza. Cara, então, quando eu comecei foi em 2016. Na realidade foi algo que eu nunca esperei que acontecesse, na verdade, né? Foi algo que caiu literalmente de paraquedas. A minha ideia era fazer direito em 2016, porque minha mãe é advogada, minha mãe tem um escritório lá na cidade. E eu achava bem mais fácil, né? Você ter já uma porta aberta, então, tipo, era algo muito prático. Pro negócio é mais viável, né? Claro, com certeza. Eu ia sair do colégio, fazia faculdade, depois desse uma coisa com minha mãe, afinal tem que alguém tocar o escritório depois, né? Então, tipo, eu pensava nisso. E eu queria fazer na Mater Dei a faculdade, né? Uhum. Por alguns empecilhos que rolou aqui em Beltrão e tal. Não vou falar, porque vai pra internet. E aí a gente foi pra lá pra ver o curso e tal, tudo mais, e tava rolando. Aí meu tio tem um açaí lá em Francisco Beltrão, que é o mestre do açaí. E na época ele queria abrir um açaí em Pato Branco também. Então casou tudo muito certo. Eu ia fazer a faculdade lá, ia abrir o açaí lá, ia ajudar ele a tocar e tal. Então a faculdade era de manhã, então eu ia estudar de manhã, ajudava o açaí de tarde a tocar e de noite estudava mais um pouco e a vida ia ser essa, né? 5 anos e direito pau na máquina. Uhum. Aí um belo dia, eu sempre via na internet uns patrocinados de uma barbearia que tinha lá, da Cazziatori. E aquilo pra mim me fascinava, eu sempre achava muito massa. Falava com os meus amigos, cara, quando eu for pra lá, ou eu vou ir pra lá uma hora dessa só pra ir na barbearia dos caras. É muito massa. Os caras tudo tatuado, o lifestyle dos caras, assim, pelo que aparentava em rede social, né? Sim. E na época a rede social era nova também, esses negócios de propaganda e tal, então os caras apareciam todo tempo. E era aquela coisa gringa, assim, que você via em filme, aqueles cortes de cabelo, aquelas barbas de ator de novela e tal, né? Eu falei, porra, aqui em Beltrão tem bosta nenhuma disso, né? Falei, tá, mas beleza. Aí aconteceu de a gente estar passando na avenida lá em Pato e eu olhar pro lado e coincidentemente tá na frente da barbearia. Aí quando eu olhei assim, eu falei pra minha mãe, porque a gente tava indo no salão, que ela ia fazer o cabelo. Eu falei, vai lá então que eu vou esperar aqui pra cortar meu cabelo e minha barba. Aí ela foi, eu fiquei lá e os caras não tinham horário. Mas daí falei com o Marcos, que era o dono lá na hora, não sabia que ele era dono nem nada. Mas ele falou, aguarda aí, assim que alguém se liberar a gente vai te atende. Eu falei, fechou. Aí nesse tempo que eu fiquei aguardando, eu fiquei olhando tudo dentro da barbearia. Tinha quantas cadeiras tinha, quanto tempo levava um corte de cabelo, quanto que dava cada corte de cabelo de grana, né? Sim. Comecei a fazer uns cálculos e tal, eu olhava a barbearia, olhava a decoração, olhava as tatuagens dos caras, o rock na barbearia. Fez o levantamento do negócio. Eu vi as cadeiras deles, eu olhei as cadeiras no Google. Essa cadeira, nossa, 10 mil, porra, cara pra caralho. E beleza, né? Aí, tipo, cara, daí eu comecei a olhar a decoração, e comecei a pesquisar naquele momento mesmo, as barbearias na internet, ver como é que tava.
Eu falei, cara, mas Beltrão não tem nada disso e eu não quero fazer direito, pensei, né? falei, cara, eu vou falar pra minha mãe, na hora que minha mãe vier aqui me buscar, né? Tipo, vou mostrar pra ela e tal, não sei o quê. Eu tinha 17 anos nisso. Aí, minha mãe chegou lá e tal, deu acho que 60 ou 65 reais pro corte de cabelo e barba, isso em 2016. Aí a gente foi pagar e eu vi que tinha uma pomada de lá bem legal, bem diferente, assim, pra cortar, pra pentear o cabelo. Eu sempre gostei disso e tal, né? Então, peguei, comprei e tal, e eu lembro que deu tipo 350 conto no final. Minha mãe queria me matar, né? Porque daí deu caro pra caralho o negócio. Sim. Daí, beleza, mas na hora lá a gente comprou e tal, e eu fiquei pensando, falei pra ela dentro do carro, né? Nossa, mas a gente gastou 350 reais na barbearia, né? Ela falou assim, pois é, eu falei, imagina, se cada 5 clientes comprar no dia uma pomada, que era 100 e poucos reais que eu paguei, se cada tantos clientes... Deu 300 e pouco, eu peguei um negócio pra barba também. Só pra, às vezes falei a pomada, não achar que a pomada é 250 pila. Aí eu pensei, se cada cliente lá gastar tanto em produto, se cada cliente gasta tipo 60 pila, e era meia hora cada serviço. Sim. Fiquei pensando, cara, eu fiz uns cálculos, ela dava tipo uns 80 mil mensal a barbearia. Falei, tu tira quanto do escritório? Falei pra ela, né? Tipo, né? Só pra ter uma noção. Sim. Aí ela falou, a gente foi conversando e tal, ela falou, é uma boa, se você acha, né? Ela falou, qualquer coisa, espera um pouco mais, se você vê que você não gosta, aí você faz a faculdade. E pra mim foi muito legal, porque em momento algum ela hesitou, tipo, de me apoiar naquilo, sabe? Sim. Já te deu apoio, já viu... Ela falou assim, não, vai lá e tal, a gente vê, e aí se você gostar, a gente faz um curso, e se você gostar, a gente vê pra abrir uma barbearia na Francisco Beltrão. Aí beleza, né? A gente foi. Cheguei em Beltrão, tinha meu tio, o Jales, tava tomando chimarrão lá com a minha avó, lá na frente, que a gente mora tipo, tudo no mesmo lote. Aí eu cheguei pra ele que eu tinha salvado umas fotos no celular e fui mostrar pra ele uma foto da barbearia que eu tinha salvado. E falei pra ele da minha ideia e tal, daí ele tirou o celular dele do bolso, me mostrou a mesma foto que ele tinha salva no celular dele, era a foto que eu tinha salva no meu celular. E ele falou bem assim, que quando ele se aposentasse do corpo de bombeiros, a ideia dele era fazer uma barbearia daquele jeito. Então na hora a gente casou as duas fotos e daí ele falou, não, vou te ajudar a montar. Porque daí ele queria aquilo também, sabe? Tipo, uma pira dele. E aí a gente começou a pesquisar curso lá no computador, decoração, barbearia e tal. E não achava naquele dia, né? Mas eu mandei e-mail para algumas escolas e tal. Isso foi na terça. Aí na quinta, essa Embeleze lá de Curitiba me mandou um e-mail para minha mãe, na verdade, que na segunda-feira começava uma aula, uma turma lá, mas que tinha vagado lá, de não sei quem lá, uma vaga, e que se eu quisesse ir, a vaga estava livre. Aí minha mãe me ligou, eu falei, não, dale, vamos, né? Eu nunca tinha ido para Curitiba. Aí a gente pegou e fomos para Curitiba já no domingo à noite para ver do curso e tal, para ver como é que era e tudo mais. E para mim foi bem decepcionante, assim, quando eu cheguei lá. Porque eu cheguei lá e achei que já iam me dar uma máquina, uma tesoura e eu ia cortar cabelo, né? Ia meter uns cortes. Já ia dar ali. Tem umas cobaias. Exatamente. Mas aí quando a gente chegou, eu descobri daí lá na hora que o curso tipo, tinha tantos meses de aula teórica. Nossa. Que eu ia ter que fazer apresentação de TCC no final do bagulho pra mostrar, tipo, sobre os conteúdos que a gente tava aprendendo e tal, não sei o que. Aí eu falei pra ela, mas tem que estudar, né? Tipo, já saí da faculdade pra não ter que estudar, e chegar aqui não ter que estudar, né? Enfim, aí beleza, a gente pegou lá, fiz, acho que foram umas 2 meses a 3 meses assim, de aula teórica, mas tipo, claro, mesclando, né, algumas coisas, tipo, hoje é teoria disso, daí ensinava a lavar cabelo, isso é teoria disso, daí ia lá, tipo, a gente começou a fazer barba em balão, por exemplo, aí a gente fazia barba no balão e tal, então, tipo, várias didáticas, assim, antes da gente ir pra pessoas reais, né, e aí quando a gente foi pra pessoas reais, me conectei muito com aquilo, só que Curitiba tem uma realidade muito diferente. E como lá era uma instituição, ela é bem na avenida, perto do shopping estação lá, então lá tem muito morador de rua. Então o que acontecia? O corte era de graça, era R$1. E aí tipo, esses caras, como eles não tinham condições às vezes em um lugar mais caro, eles acabavam indo lá cortar. Mas pra gente era legal, porque a gente tinha uma conexão tanto de humanidade com as pessoas, né, tipo de ver a realidade das outras pessoas fora, de conversar e tal, e ver que também são pessoas, né, que não é aquele negócio tipo aleatório. Como também, tipo, tinha juiz que foi lá que eu atendi, teve um vereador que foi lá que eu atendi. Então, tipo, um leque, assim, muito diverso de tipo de pessoas em si, né? Tipo, profissões e tudo mais. E classe também. Exatamente. Então, foi bem legal, assim, a experiência que eu tive lá. Só que, tipo, o curso, ele foi bom, eu acho, assim, pra época, sabe? Porque quando eu cheguei aqui em Beltrão, não tinha nada daquilo que eu entregava, já era diferente, mas hoje eu vejo o que eu fazia lá aquele ano, eu acho que era uma bosta o corte que eu tinha, né? Não sei como que eu tenho cliente hoje, na verdade.
Porque era muito ruim, meu Deus. Mas, tipo, mesmo sendo ruim naquela época, era o melhor que o time Beltrão. Então, tava 10, né? Mas eu nunca fui contente, assim, de ficar, tipo, naquele mesmo curso. Eu terminei o curso, acho que foi em julho eu abri a barbearia, dia 1º de julho, tanto que dia 1º agora a gente faz 6 anos. Aí eu peguei, acho que foi em setembro, eu fiz o curso com o Marcos Negrão, e aí em outubro eu fui já pro primeiro treinamento da Reusel, que era uma seletiva, era uma classificação que tinha, né? Aí eu mandei meu currículo pra lá, tal, fiz as especificações e daí eu acabei indo. E daí eu achei o pessoal da Cacciatore lá. E eles não sabiam que eu tinha aberto a barbearia, quem eu era e tal, e que era por causa deles, né? Daí chamei eles, expliquei a história e tal, e a gente ficou bem brother e tal. Tanto que hoje o Marcos da Cacciatore abriu uma barbearia agora, mês retrasado, na Flórida. Ele tá lá na Flórida agora, cortando lá e tá estouradaço pra lá. Abração pra ele. Imagina que massa. Abre portas, né? E aí o dia que eu fui conhecer um pouco sobre a barbearia e tal, achei uma sacada muito massa. Porque daí, tipo, lá, vi a galera e tal, mas aí eu já vi um negócio que tu não vê no interior, que é uma mulher cortando o cabelo lá e tal, fazendo barba, que já é uma pegada que você não vê aqui. Ou geralmente quando a mulher corta o cabelo e faz barba de homem, ela tem o salão dela, não é no ambiente preparado para o ambiente masculino, né? Sim. É outro salão, na verdade. É salão. Então já comecei a ver algumas coisas assim que eram diferentes, entendeu? Que já não fazem parte do tradicional da nossa região, né? E aí eu queria, assim, agora pensando no viés do negócio, né? Eu vi que tem algumas coisas, alguns produtos ali, alguns materiais que você lançou sobre o ticket médio. Aí eu queria saber qual que foi teu lance, tua estratégia. Comecei a cortar o cabelo e tal. Agora eu preciso agregar serviço, agregar produto e tal, para influenciar no ticket médio. Como que foi a construção dessa ideia, assim? Como que surgiu a necessidade disso? É que assim, ó, eu sempre fui chato pra marca, por exemplo, de roupa. Nunca tive muita grana pra comprar, mas eu preferia ter uma camiseta boa do que ter 5 mais ou menos, tá ligado? Então, tipo, a mentalidade é abundante. Então, tipo, eu preferia, às vezes, em vez de gastar, sei lá, R$100 em 5 camisetas, eu preferia ir lá comprar uma camiseta de R$100, e daí, claro, isso pra sair, né? Pra bater dia a dia é uma coisa, mas... Então, quando eu abri a barbearia, desde tudo que eu fui colocar dentro dela, claro que com as condições que eu tinha na época, né? Eu sempre pensei em prezar por algo bom. Então, tipo, a minha ideia não era abrir só uma barbearia diferente na cidade. Eu queria ser diferente, tanto eu, Samuel, profissional, pessoa, quanto a ideia da barbearia, quanto o que eu fosse agregar na barbearia. Então, eu sou bem chato. Tem muito vendedor que não gosta de mim de produto porque os caras vendem em todas as barbearias na cidade lá e eu não compro. Se eu sei que ele vende para qualquer outra barbearia, eu não compro. Sim. Porque a minha barbearia tem que ser diferente dos outros. Então eu compro o que é meu, o que é exclusivo para mim, para os meus clientes. Sim. Tanto que o André sabe, o André comprava uma marca de produto lá em Beltrão e só a minha barbearia vende. E nenhuma outra lá vendia. Aí então, tipo, aquela pomada você só encontrava lá. Então, tipo, quando a gente foi na ideia de aumentar o ticket médio, mas desde quando eu comecei a barbearia, eu sempre procurei pegar produtos de fora. Porque aqui no Brasil já era difícil ter esse tipo de produto. Então, o que eu fiz? Importar era ruim, não dava, né? Então, o que eu pegava? Eu digitava na internet a marca, entrava no site, pegava os e-mails de correspondência que tem no site e mandava e-mail perguntando como que eu fazia para comprar aqui no Brasil, se tinha alguém para vender e tal. Aí ia lá no Google, claro, no tradutor, né? Digitava tudo e-mail em português, copiava no inglês, mandava e fui fazendo assim, fui conseguindo contato da galera, né? Na época, minha primeira marca internacional que eu comecei a trabalhar foi a Suavecito, que ela é da Califórnia, ela é estouradaça, assim. Lá a marca é gigante e ela tinha a mesma vibe que eu queria para barbearia. Então, foi-se assim a primeira marca que a gente tinha. E também o Marcos e os Piá tinham lá. Eu vi depois de um tempo que eles tinham lá na barbearia deles. Então, tipo, quando a gente conversou e tal, eles me passaram também. Tipo, a marca do fulano X lá que vende, que eles também são assim lá. Só pegam marca que eles vendem. Se outro cara vende lá, eles não pegam. Então, tipo, eu peguei e chamei os mesmos caras porque daí a gente tava em site diferente. Falei, então, eu queria trabalhar com marca tal, será que rola? Então, beleza. Então, tipo, você sabia que você era meu cliente, que se você fosse lá na barbearia, se você fosse em outra barbearia, você não acharia os produtos que eu tinha lá.
Então aí já virou uma obrigação, por mais que tu não cortasse cabelo comigo, mas tu gostasse da pomada que eu tinha, tu ia ter que voltar pra comprar meu produto, entendeu? Você ia ter que me engolir de algum jeito ou outro, você ia ter que pegar o negócio, entendeu? Então, E uma coisa levava a outra. Exatamente. Né? Uma coisa leva a outra. Mas só que isso nunca foi algo meio que proposital, na verdade, né? Porque como eu tive sempre esse senso meu de querer ter as coisas boas, etc., então quando eu quis vender algo, eu queria vender algo bom. Então, consequentemente, aumentou-se o ticket médio, assim, pela lógica, né? Tipo, então eu comprava um produto caro para vender. Então a pomada era R$150 na época. Isso em 2016, hoje eu acho que era 230 por aí. Então o cara comprava uma pomada de R$150 e cortava o cabelo, acho que na época eu cobrava 20. Aí levava mais o cabelo, era R$170 um cliente. Eu lembro que quando chegou as pomadas, eu tinha pego 15 ou 20 pomadas. Durou tipo um mês, porque a galera... Eu vi que a galera não se importava no Beltrão de pagar, porque não tinha aquilo lá, entendeu? Por isso que a galera talvez não comprasse. E é igual o cabelo e a barba. Quando eu comecei, eu tinha medo de cobrar, né? De colocar valor nas coisas. Até porque no começo eu era sozinho e tal, então também eu não sei se eu entregava tanto uma experiência, né? Por ser sozinho, por ter a ambientação que eu tenho hoje, né? Mas na época, assim, eu lembro que também eu vendia bastante chopp, por exemplo. Era uma coisa que em Beltrão já era difícil você tomar chopp. Aí você ir na barbearia e ter uma chopeira lá e tomar um chopp lá. Então, tipo, por exemplo, assim, tu e o André iam lá na barbearia e o André cortava o cabelo. Mas você ia porque lá tinha chopp. Aí você ficava tomando chopp lá enquanto o André cortava o cabelo e vocês dois iam embora e tava tudo certo. E aí, na ideia de quando eu abri a barbearia, era não fazer agendamento. Era fazer por fila, ordem de chegada. Só que isso era muito ruim, porque eu não tinha recepcionista, eu não tinha ninguém pra me ajudar a cuidar. Então, tipo, como que ia cuidar de uma fila, por exemplo? Não tinha como. Aí eu peguei e fiz por horário marcado de segunda a sexta, e daí no sábado era por fila. Aí eu lembro que eu chegava 8 horas na barbearia, já tinha 4, 5 negros na frente, e não conseguia se almoçar, e quando eu saía eu voltava, tinha uns 10 já na porta, e pau atorando, atendi o dia inteiro. Aí tanto que eu sempre falo que o maior caixa que eu tive até hoje na barbearia, hoje, com todos os profissionais que eu tenho hoje, foi naquela época. Eu lembro que eu atendi tanto que eu cheguei a sonhar de noite que eu tava cortando cabelo. Verdade. Eu acho que eu vendi aquele dia uns 30, 40 litros de chopp no sábado. Eu pedi pro meu tio, ele pedi pro Jales ir no mercado comprar mais cerveja, coisa pra mim, porque eu já tinha toda a minha geladeira, eu não tinha mais cerveja. E eu pedi mais chopp, o pessoal foi lá, vendi mais o resto do chopp que tinha. E foi isso, tipo, tudo, assim, daí comecei, acho que era mais 7h10, 7h30 e parei meia-noite e 25. Nossa. Aí eu cheguei em casa, assim, minha mãe tinha me levado um pastel de tarde pra comer. Aí eu lembro de ter chegado assim em casa, só olhado assim pra todo mundo, boa noite, deitei no sofá de roupas, nem tomei banho nem nada e já era, dormi. Então, tipo, pra mim, como eu era muito novo, eu perdi, tipo, aquela fase da minha vida, sabe, de fritar e tal. Então, tipo, isso que me fez amadurecer mais e estudar mais. Então, tipo, quando eu decidi que eu queria isso mesmo pra minha vida, tipo, de empreender, de ter esse negócio de barbeiro, comecei a estudar. Aí eu vi que o que eu tava agregando era uma pilha do ticket médio, entende? Aí de você, daí eu comecei a ver tipo produtos diferentes, mas por exemplo assim, entender que também não tinha só o rico que ela cortava o cabelo, tinha o cara que tinha uma classe social um pouco mais baixa, então tinha que ter um produto para entregar para aquele cara também. Serviços, R$20 cabelo, R$20 a barba, era 40. Depois do tempo tive uma sacada aqui, então tipo, se o cara às vezes eu ficava com tempo ocioso, então eu vou diminuir o preço para tentar fazer com que o cara preencha aquele tempo ocioso, daí diminuía, ia para 30, 35, nem lembro quanto era na época. Sobrancelha, que é coisa rápida, e a gente começa a agregar coisas. E aí vai vindo, tipo, tudo que envolve, né? E querendo ou não, a internet, tipo, ela serve pra muita coisa. Então também, tipo, olhei exemplos de outras barbearias fora, tal, pra ver o que eles entregavam, barbearias grandes, né? Pra tentar meio que espelhar, assim, um modelo de negócio, desde que você começa a tirar uma ideia dali, uma ideia daqui, e você começa a agregar. Tanto com marcas e serviços. E é importante isso, porque o pessoal muitas vezes vê, né? Depois, assim, vendo hoje, parece que é fácil, mas não é. Você bem colocou aqui no teu relato, né? Que o dia lá você simplesmente se esgotou para atender o pessoal. Então, muitas vezes as pessoas não querem pagar esse preço, ou não estão dispostas a pagar esse preço para ter um resultado diferente. E é justamente isso que vai levar ela para patamares diferentes das outras pessoas. Mas é porque hoje em dia a rede social ela mostra a vida de todo mundo muito boa, tá ligado? Aí toda vez quando a gente vai começar uma turma de barbeiro, eu falo pros caras, não veja minha vida por rede social. Tipo, vem aqui e passe um dia inteiro aqui com a gente na barbearia e veja como é, tá ligado? Porque às vezes você tá lá cortando o cabelo das 8 da manhã, às 10 da noite, e você postam isso lá, às vezes comendo uma pizza às 10h40. Comendo
comendo pizza. Mas, tipo, velho, tava se fudendo até 10 minutos antes, tá ligado? E aí, tipo, alguém sempre vai falar, você tá com um carro tal, não sei o quê. Mas, tipo, aquela ideia, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, não os tomos que a gente cai, né? Então, tipo, foi ralado, velho. Quando começou, na verdade, tipo, até uma prospecção maior a barbearia, tanto que eu falo, sei lá, pra todo mundo. Cara, educação financeira é uma coisa que todo mundo deveria ter. Porque eu ganhava 700 pila antes da barbearia. E quando eu tirei meu primeiro salário, foi tipo 10 vezes mais que eu ganhava, entende? Aí eu não tinha conta nenhuma, não tinha um gato pra dar água. O que você faz? Você gasta. Você gasta. Compra coisas que você quer. Compra roupa, compra isso, compra isso. É isso, tá ligado? Só que daí, tipo, no começo isso é lindo, porque você tá pagando as coisas. Mas depois que você aprende a viver com essa quantia, você começa a viver por uma quantia maior, entende? E isso foi o que me bateu, tipo, na pandemia, principalmente, entende? Sim. Tipo, de você prestar atenção e ver que poderia estar muito melhor se você fosse mais maduro em certas áreas. Um exemplo que a gente tava falando antes de começar, na barbearia aqui em Dois Vizinhos. Recebi uma proposta na época, né, pra abrir aqui e tal, e a gente, nossa, a barbearia lá em Beltrão tava estourada, então por que ia dar errado aqui? Sim. Vamos abrir. Agora me pergunta se eu fiz uma pesquisa de mercado, se eu fiz alguma coisa pra ver se dava pra abrir aqui. Não fiz. Aí aqui em Beltrão, aqui em Dois Vizinhos não tinha uma estrutura que portava, não tinham pessoas que pagavam pelo investimento que eu fiz. Investi 53 mil na época aqui num espaço, para daí quando a gente abriu não ter cliente. Aí, por que você não tinha cliente? Porque a cidade não estava disposta a pagar o quanto o serviço valia. Entende? Sim. Aí, tipo, agora, se eu tivesse feito essa pesquisa aqui antes de como eram valores, essas coisas e tal, se fosse mais maduro no caso, né? Estudado o mercado daqui. Exatamente. Então, talvez eu teria aberto naquela época, mas não com a estrutura que eu abri. Abriria um negócio menor, uma sala menor. Uma proposta diferente. Daí que as pessoas fossem se acostumando e você vai aumentando a tua estrutura. E nem foi em Beltrão. Sim. Só que quando você tá... Você só quer fazer acontecer. Você quer produzir, você quer fazer um negócio. Nossa, daí eu ganho tanto aqui, vou ganhar tanto lá, e daí vai sobrar tanto. E daí é tudo lindo na cabeça. Aí quando acontece dá errado, daí dá uma bosta. Mas isso é. Tudo bem que o custo foi alto, né? Pra aprender, mas com certeza isso foi foi uma lição grande pra você agora. Divisor de água. De visão de negócio, né? Com certeza. Mas ainda digo que depois disso mesmo, assim, dando essa batida e tal, claro, aprendi com isso e tal, mas eu sempre fui muito impulsivo, porque, tipo, eu vejo alguma coisa e eu quero. Eu não tinha condições de ter, agora eu tenho, então se eu quero eu vou ter, entendeu? Nem que tenha que se fuder pra ter aquilo lá, eu vou ter aquilo lá, entendeu? Isso em qualquer área da minha vida. Então, tipo, eu tenho esse negócio, se eu quero eu vou conseguir ter, nem que tenha que, sei lá, eu vou dar um jeito. É bom isso, né? É bom as pessoas serem assim, pagar pelo melhor, querer ter o melhor sempre. Mas por eu ser muito impulsivo, eu sou muito ansioso. E se eu sou muito ansioso, eu penso para agora. Eu quero chegar ali agora. Não posso entender que isso aqui vai demorar 5 anos para acontecer. Então, não, foda-se 5 anos, é agora, entendeu? Talvez daqui 5 anos dê certo, mas eu quero agora e vai dar errado. Entendeu? Então, tipo, eu tenho esse negócio. Então, foi durante um tempo, assim, tipo... levando na cabeça até entender que realmente as coisas não são no meu tempo, porque as coisas têm, cada coisa tem o seu próprio tempo. E esse dia eu estava falando com a Erika, que é minha namorada, que a gente, tipo, falei pra ela, cara, mas se a gente fosse rico, se alguém depositasse hoje 20 milhões na minha conta, o que eu ia fazer, né? Ela falou, a gente ia viajar o mundo. Eu falei, fudeu já, 20 milhões pra viajar o mundo. Perdeu já deu ruim. Já 5 meses não tinha mais 5 milhões. Aí já chegar no Estado, já ia alugar um Mustangão por R$1.000 pau, né? Então, tipo, não tem esse negócio, essa maturidade de ter isso. Então eu acredito muito que a gente vai ter as coisas sim, que eu vou ser rico sim, que eu vou ser não sei o que assim, mas quando tiver capacitação para ter o que eu quero. Então, tipo, isso demorou um tempo para eu aprender. Mas hoje, graças a Deus, eu entendo. E é bem legal também, porque a Erika me segura bastante nas coisas, né? Porque pra eu ter esse lado impulsivo, que ela se controla. Então, tipo... Mas eu acho assim, eu penso que essa impulsão, essa vontade de fazer as coisas, ela tem alguns custos, né? É bom, mas custa um pouco da gente, né? Tem tipo, um custo pessoal grande, né? E às vezes você que nem tá ali, às vezes você trabalha sem ver ali até 10 horas da noite fácil, porque você quer fazer o negócio acontecer. Quando vê, você abdicou
horas com a família, abdicou um final de semana, abdicou algumas coisas aí da tua vida pessoal, né? Custou algumas coisas da tua vida pessoal a troco da tua proposta, né? Então isso tem que ter um jogo de cintura, o cara tem que... É difícil, mas o adequado seria que o cara tivesse esse jogo de cintura para saber, né? Até onde eu tô disposto, o que vale a pena, o quanto eu tô disposto a pagar para que isso faça, né, acontecer pro negócio. Mas o que eu penso muito é que eu comecei, o que eu tenho, tipo, certeza assim, que eu sempre falo que até tanto tempo eu tenho, sempre brinco, até 30 anos eu tenho que estar aposentado, mas tipo, é capaz, né? Tu tá com quantos anos agora? Eu tenho 24. Não, você é novo ainda. Mas só que, tipo, eu sempre falei, quando eu comecei com 17 anos, eu falei pra minha mãe, ó, se for pra dar errado agora, tá tudo certo, eu tenho 17 anos, com certeza. Entendeu? Tipo, daí começa o direito ano que vem mesmo, depois que ter dado errado. Eu penso isso ainda, entendeu? Sim, se for pra dar errado, tem que dar errado agora, entendeu? Claro. E se for pra dar certo e der certo nesse desenrolar de tempo, show de bola. Vai continuar dando certo. E se outra coisa der errado, tropeçar, cair, levanta e vai, dá-lhe. Só que, tipo, é uma mentalidade que eu tenho comigo. Eu sempre falei, se eu chegar nos meus 30 anos e não tiver conquistado o que eu pretendo ter conquistado com 30 anos, então o meu plano já muda. Aí já desacelera, entende? Daí vamos, pera, em vez de você gastar tanto de dinheiro aqui, agora vamos ver pra que eu vou gastar esse dinheiro aqui. Não tem mais tanta margem pra dar errado, porque o tempo começa a diminuir, entende? Então, tipo, por isso que eu falo, eu prefiro meter o louco agora, enquanto eu sou novo, e se for pra dar errado, deu errado, do que depois, entendeu? Essa é a pegada. Depois eu me controlo, porque se for pra dar errado tem que ser agora. Entendeu? Tem que ser agora. Essa mesma mentalidade eu tava falando esses dias, nós estávamos falando com a Michelle e eu estava compartilhando uma experiência. O mesmo sentido foi o meu quando eu fui iniciar na advocacia, né? Porque o início tu tem a tua mãe advogada, o início é bem complicado até você ter a cartela de cliente e etc. Vários fatores. E foi a mesma mentalidade. A hora de dar errado é agora, não tenho um passarinho para dar água, não tenho família constituída, não tenho nada disso. Então, se quebrar a cara, recomeça em outra coisa e tá tudo certo. Fazer dinheiro, nada a ver. Não pode ter medo de iniciar as coisas, né? E eu penso assim, essa construção do novo, que é uma coisa que você fez e que a gente também busca, mais ou menos a nossa ideia aqui, é importante isso. Não no sentido de esquecer aquela pessoa que está no mercado ou o mercado tradicional que está aí, por exemplo, de barbearia, que existia até então, mas o novo ele vem sempre em razão de uma nova tendência, em razão da evolução da sociedade. As pessoas estão mais dispostas a pagar, a gastar o seu dinheiro de formas diferentes, e é natural, né, que à medida que você vai avançando na vida, você tem interesse em ter uma mentalidade de maior abundância, né? Sim. Porque é assim que a gente constrói as coisas. Não sendo escasso, não tendo esse exemplo de, às vezes, não quero pagar um corte de cabelo valor X ou Y, porque isso não é o melhor para você, né? Se você parar para analisar, se eu me amo, né? Tenho amor próprio, por que eu não quero o melhor para mim? Isso em tudo, né? Isso é bíblico, na verdade. Exatamente. Então, eu acho que a gente, enquanto ser humano, essa tem que ser a nossa ideia, né? Buscar o melhor para a gente, claro, sem pisar em ninguém, sem fazer nada, né, que desagrade as outras pessoas a título pessoal, uma ofensa pessoal, mas buscar o melhor para a nossa vida. Sim. Eu acho que tudo aquilo que você aceita, o que você acho que tudo aquilo que a gente vive e que a gente, por exemplo, assim, uma mentalidade meio medíocre, na verdade, sabe? Tipo, uma mentalidade pobre e tal. Tipo, cara, sonho é grande, sonho é pequeno, é o mesmo serviço. Então, a energia que você vai gastar, às vezes é a mesma energia, entendeu? Então, tipo, se às vezes você tá passando por uma situação e tá foda, é só você que vai fazer sair dela, entende? Então, tipo, o que eu vejo, que se tem alguma pessoa que tá em certa situação, é porque ela quer estar lá, entende? Senão ela estaria fazendo alguma coisa para sair disso. Então, eu penso um pouco diferente, assim, nessa questão. Às vezes pode ser até que eu esteja errado, né? Não sei como que eu tô certo, mas sei lá. Eu acho que cada um sabe o que é para si mesmo e sabe o que, e principalmente, eu acho que isso eu tenho nítida certeza, que todo mundo sabe o que tem que fazer para chegar em algum lugar. Tipo, independente do que for. Você, dentro de você sabe as suas dificuldades, as suas
vamos dizer, sei lá... Então, as limitações e o que você precisa fazer. Mas digo às vezes, por exemplo, eu sou, dando um exemplo, eu sou preguiçoso. Pô, então você sabe que tal coisa você não pode fazer, porque senão isso, tipo, é gatilho. Sim. Então você sei lá, se eu ficar deitado na cama até tal hora, eu durmo até tal hora. Então, pô, é gatilho, acorda antes e vai e sai já. Então essas coisas, você sabe que você tem os teus erros, que você tem... Você é pessoa, você é humano, né? Então você não é perfeito. Sim. Então, tipo, você vai corrigindo essas coisas, daí você vai melhorando. E isso é constante, é uma evolução, na verdade, né? E aí você vai fazendo com que toda a tua vida mude. Mas depende de você, né? Exatamente. E pensando nessa tua ideia aí, André, né? Trazendo isso... eu acho que é muito... Você atrai muito para si aquilo que você mentaliza. Tem essa noção. Se você mentaliza coisa grande, você trabalha para coisa grande... a tendência é que essas coisas grandes venham a surgir, as coisas venham a acontecer, né? Isso no livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, fala muito disso. Sobre tudo aquilo que você mentaliza, acontece. Se você realmente acredita naquilo que você mentaliza, entende? E eu acredito muito nisso também. E aí, tipo... quem tá ali numa situação difícil, esse que é o problema. Geralmente as pessoas quando estão numa situação difícil mais reclamam do que mentalizam a solução e buscam a solução. Se colocam como vítima. E aí elas mesmas se sabotam. Então esse é o lance. Tem que ser autor da tua história e domar a si mesmo, é o primeiro passo. Isso é engraçado agora que vocês falaram. Essa semana eu tava falando com um amigo meu e ele falou que meu trabalho é uma bosta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, mas o que tu faz no teu trabalho? Faço isso, faço aquilo. Tá, as pessoas te pagam pra quê? Pra me incomodar. Eu falei, então, tu tá escolhendo isso, velho. Então para de trabalhar com isso. Tipo, os caras estão te pagando pra eles não se incomodar. É pra você se incomodar. Então você tá recebendo pra isso, né? Claro. Tipo, tá reclamando. É a mesma coisa que nós reclamar de ter processo. É problema, você tá pegando o problema da pessoa pra resolver. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você tem que não ficar feliz por existir o processo, mas ficar feliz por você ter sido contratado para resolver o problema da pessoa. Resolver o problema de alguém, claro, exatamente. Não, porque poderia ser outro. Alguém vai ter que resolver o problema dela. Mas só que isso é em qualquer área. Todo mundo, toda área. Vendedor, barbeiro. O barbeiro resolve o quê? O problema do cabelo tá crescendo. O advogado resolve o quê? Problema familiar, civil, enfim, o que for. Sim. Todo mundo trabalha com um problema para ser resolvido. Para isso que as pessoas pagam, para resolver problemas. O empreendedor é isso. Esses dias nós tivemos o André, que é empreendedor na área de materiais de construção, e nós falamos sobre isso, que empreender é resolver problemas. As empresas grandes, elas pegam, todo empreendedor na verdade, mas nós citamos algumas empresas que estavam, por exemplo, resolvendo um problema dos correios, tem um problema de logística, então tem todo um trabalho aí. Então nós estamos numa conversa com o André, que é sobre isso, os empreendedores pegam, olham um problema, fazem o problema virar um produto e comercializam. Exatamente. Tá tudo certo, isso é empreendimento. E também voltando naquela questão que ele falou, né? Você percebeu, o dinheiro ele tá em quem não sabia que estava disposto a gastar. Ele abriu a barbearia e aí fez o corte e tal, e o cara não se incomodava em levar a pomada de X valor. Exatamente. Ou seja, a pessoa não sabia que estava disposta a comprar porque não existia esse produto para vender. Mas o mais engraçado é o déficit de cidade pequena, né? Ninguém pode ver uma pessoa fazendo uma coisa e dar certo. Todo mundo vai copiar, mas ninguém começa, entendeu? Aí quando você começa e dá certo, você vira um espelho. Aí todo mundo vira cópia, entende? E é isso tudo igual de novo. Aí vira tudo igual de novo. É exatamente isso. É exatamente isso. E não, você já percebeu? Vai abrir uma loja de material de construção aqui em Dois Vizinhos. Um novo conceito de material de construção. Tu vai na loja do cara igual do André. Entendeu? Aí é um novo conceito de barbearia. Você vai é igual do fulano da esquina. Entendeu? Tipo, ninguém abre um novo conceito. As pessoas gostam de... Pra mim, o cara que publicou um negócio que é um novo conceito e você vai lá, é um conceito igual que já tem, ele tá mentindo. Entende? Então é um profissional errado já. Começou errado já, tá mentindo, começou mentindo. Então, tipo, eu acho que tudo aquilo que você promete que você entrega, você entrega. Você não fala que você entrega e não entrega. Então, tipo, na minha barbearia, tal X, você vai viver uma experiência. Se você for lá viver uma experiência, teoricamente eu sou obrigado a devolver teu dinheiro. Sim. Eu não entreguei o que você pagou para ter. Né? Até tem um rolê agora aqui que vocês devem ter visto na internet, daquela mulher que processou uma barbearia porque ela levou o filho que não cortava o cabelo desde criança, levou o filho dela cortar numa barbearia Kids lá, não sei de onde. Até acho que a Erika conhece a menina. E aí a menina de digital influencer, menina bem famosinha. Aí a guria postou lá a foto que ela queria, que eu pedi um barbeiro. E aí o barbeiro no final ele achou que ele devia ter cortado mais e fez outro corte no pezinho.
Então, tipo, daí todo mundo falou na internet, mas pra que processar, que exagero e tal, não sei o que. Não, mas você vai numa loja, você compra um microfone, te entrega uma banana, tá errado? Não tá errado? Tipo, tudo bem, é uma situação diferente, Sim. mas você tá pagando por um produto, a pessoa falou que te entrega. Então, o mais correto pela parte profissional seria fazer aqui, olha, moça, eu não sei fazer esse corte. Acho que você pode procurar um outro profissional, tal. Aí, ótimo, o cara não vai ser menor, pior ou que alguém, porque não sabe realizar um serviço. Sim. É só ir lá estudar que ele vai saber. Entende? Eu posso ser advogado se eu quiser, é só estudar e ser advogado. Pronto, todo mundo consegue fazer alguma coisa. Mas agora, a partir do momento que você começa a mentir que você entrega algo e você não entrega, aí eu acho que não rola. E o lance de vocês é diferente, por exemplo, da advocacia, porque vocês é de resultado. Você vai lá, você vai executar o corte, tem que chegar naquele corte, naquele modelo específico, né? No caso aí da mulher, que ela queria daquele jeito, se o cara se propôs a fazer, é porque ele achou que ele tinha condições de chegar naquele resultado. Exatamente. Então esse é mais delicado ainda, porque é uma situação de resultado, né? Um profissional que tem que mostrar um serviço ali. Mas é que eu vejo que ele poderia ter, tipo, agido de diversas formas nesse momento, entende? Sim. Primeiro, se eu não sei fazer, não faço. Entende? Já fala que não sabe fazer, bola pra frente, a mulher vai embora e já era. É melhor perder de cortar esse cabelo agora do que perder o cliente pra sempre e ficar falando mal de você pros outros. O mal dos outros, falar mal pros outros é o pior, porque daí pensa assim, a mulher pode ter, na melhor da hipótese, na pior das hipóteses, a mulher vai te achar, sei lá, mal educada, sei lá, que você não foi com a cara dela e ela não. Beleza. Agora, na melhor das hipóteses, ela vai falar, que legal, um profissional. Porque você não vai deixar de ser menos profissional. Se é profissional, se você está sendo sincero com a pessoa e fala, não sei entregar tal coisa. Então ela vai pegar, vai procurar um outro profissional que talvez seja uma especialização, algo assim, que esse cara não tem. Talvez o profissional em si, sei lá, eu não gosto de cortar cabelo muito longo. Então se vai uma pessoa lá no barbearia e quer fazer um Chanel, tipo, às vezes uns caras, tô dando um exemplo, claro. Eu já vou falar pro cara que eu não sei fazer, porque não é algo. Mas aí tem o Michel lá da barbearia que o Michel faz. Então ali a gente tem uma situação dentro da barbearia, que daí ainda tem outra pessoa que supra isso aí. Mas se não, eu falei pra ela, procura um salão, alguma outra coisa, porque isso não vai rolar. Beleza, você tá sendo sincero com a pessoa. Na melhor hipótese, você vai achar que você é bem educado e tal. E ao contrário de falar mal, ela vai falar bem, porque você foi sincero. Sim. Agora, por exemplo, você mentiu, ela sai de lá, é decepcionada com o teu trabalho, fala mal pra todo mundo, postou na rede social, entrou com um processo contra o cara, tá ligado? Então, tipo, ó a merda que deu. Era só ter dito não, velho. Fala, não, ó, garanto que deve ter ganhado uns 45, 50 pila. E o prejuízo. E o prejuízo agora. Então, tipo, é muito relativo isso. Você estava falando sobre as opções, se chegasse na tua barbearia, o que seria fazer? Daí eu te interrompi. Você falou, o primeiro era que ia recusar. Qual as outras opções você daria? Talvez mudar o corte, o estilo de corte, o que... Um exemplo, você chega lá na minha barbearia com uma foto do David Beckham. Cai igual, deixa eu falar primeiro, nasce de novo. Entendeu? Mas aí você já fala, olha, nasce de novo. Não vai dar, entendeu? Por quê? Entende? Porque primeiramente o cara é o cara, que se ficar cabelo rosa fica bom o cara, entendeu? Então, tipo, tá tudo certo. Não é um problema você não ser que nem o cara. Mas você tem que entender que, tipo, não vai ficar igual ao do cara. Aí como profissional você fala, olha, moça, o corte a gente até consegue fazer o mesmo, mas talvez a estrutura do fio seja diferente, não vai ficar com o mesmo resultado, o mesmo caimento. Não é a mesma pessoa da foto, então não vai ficar a mesma coisa. Primeiramente, não vai ficar a mesma coisa. E entre outros pontos que o cara poderia ter abordado, explicando pra moça que ele poderia sim cortar o corte da criança, mas que não aquele corte lá da foto, entendeu? Talvez algo próximo, mas não aquele. E tá tudo certo, daí tanto que acho que depois ela levou ele numa outra barbearia e os caras fizeram um corte totalmente aleatório, diferente daquele que que o cara fez. Nossa, ela postou foto, ela gostou, ela postou no Facebook, Instagram, History, saiu Reels estourado também do piazinho com o cabelo penteadinho. Então não era às vezes melhor o cara ter feito isso já na primeira? Entende? É muito da pegada e da visão do negócio, né? Tipo, às vezes ela nem sabia o que ela estava procurando, entendeu? Então talvez como profissional ela poderia ter passado uma outra visão sobre o cliente. É uma mãe, entende? Se o piazinho já tinha cabelo longo, é óbvio que ela gosta de cabelo longo, mas como profissional e o piazinho queria um cabelo curto. Então, tipo, como profissional ele deveria ter apresentado para ela as opções que ele poderia entregar para a criança, entende? E para qualquer cliente, independente, né? E tu participa bastante, vai bastante em barbearias em grandes centros, né? Que a gente já comentou sobre isso em oportunidades que eu fui lá na tua barbearia. E aí conta pra nós como é que é, se você se espelha nesse modelo ou não, é uma pira totalmente diferente, é muito fora do nosso mercado ou como que é?
Eu acho que fora, assim, no nosso mercado até que não, porque você vai numa barbearia de grande centro aí hoje, você vai pagar uns 60, 70 reais no corte de cabelo. Hoje a gente paga lá na barbearia 45, nas outras barbearias 40, 35 e tal. É o dobro, né, do valor, mas ainda assim não é algo, tipo, se o cara, por exemplo, gostar mesmo do seu serviço, ele vai ir. Mas agora a parte de se espelhar, então na parte assim que eu me inspiro nisso, eu me inspiro, mas eu acho que inspiração é muito diferente de cópia, né? O que eu vejo que geralmente em cidade pequena acontece, que a gente pode pegar diversas barbearias, até aconteceu em Beltrão isso, que tinha uma pessoa lá, que ela tinha uma barbearia, tem a barbearia ainda, e tinha o nome de uma rede, uma franquia, porém não era franqueada, né? Aí acho que a franquia entrou em contato e tal, e pediu para eles retirarem lá o nome. Então, tipo, isso é cópia. Você tem que ter criatividade pelo menos para colocar até o nome, né? Porque se você abre uma empresa com a ideia de prospecção dela, crescimento dela, você tem que ter noção que você tem que ter pelo menos um nome bom que pegue. Para quando as pessoas numa cidade maior tal, verem a marca, lembrarem dela tal. Exemplo, Seu Elias, que todo mundo fala de barbearia, lembra do cara e, meu Deus, é um deus na terra, né? De barbeiro. Realmente, o cara é foda. Mas, tipo, o que acontece? O cara foi esperto. Então, tipo, quando o cara ele montou a barbearia dele, ele registrou até o seu. Se a tua barbearia for Seu Chico, fudeu, não pode. É dele o nome, entendeu? Então, tipo, ele fez o domínio global, né? Ninguém, em nenhum outro lugar do mundo pode ter o seu, o Elias, até a fonética não pode ser parecida com a dele, acredita? Ele falou que ele pagou um absurdo no registro, mas que ninguém. Aí só que o que acontece? Ele tá numa proporção tão grande que se ele for se incomodar com o Seu Chico, que abriu uma barbearia, ele vai ficar a vida dele cuidando das outras barbearias. Só que agora ele tá tão grande que se o Seu Chico abrir, você vai lembrar de quem? Do Seu Elias. Por quê? Porque quem que é o seu que tá famoso, entendeu? Então, tipo, o cara teve uma ideia legal, tanto do nome dele, tal. E uma prospecção de negócio desde quando ele era pequeno. É isso que a galera não tem. Quando abre em cidade pequena, não sei se às vezes não tem uma prospecção que quer ser só isso mesmo. E aí acabam copiando o nome, logomarca, tal, e etc. Então a parte de inspiração é se inspirar mesmo. Você vê algo lá e aí você, não digo replica, mas você se inspira naquilo, sabe? E tenta trazer a decoração, as coisas da mesma forma. Quando eu comecei na barbearia lá em 2016, eu já seguia a Reus, eu comecei a seguir depois que virei barbeiro, né? A Reus, a Shorin, a Reus é a marca de pomada da Shorin, que é uma barbearia. Eles que trouxeram esse conceito de volta pro mundo todo. Eles abriram a barbearia lá e aí a barbearia deles estourou assim num grau também sinistro. Então, quando eles estouraram, foi pro mundo todo, assim, a ideia da barbearia, né? Que era aquela barbearia clássica. O que era a barbearia clássica? Era trazer aqueles cortes de época, decoração mais pesada, parede preta, ideia das tatuagens, rock and roll, uma coisa pro homem mesmo, o cara ir lá, beber, encher a cara. Então, quando eu abri a barbearia, até a galera fala, mas a tua barbearia é uma barbearia moderna. Eu falo, não, minha barbearia é barbearia de tiozinho, eu me inspiro em barbearia de esquina, na verdade. Não me inspiro em barbearia, tipo, gigante, cheia de não sei o que e tal. A galera fala, mas por que não coloca uma mesa de sinuca? Porque pra mim barbearia não tem mesa de sinuca. Você viu alguma barbearia lá nos anos 60, 70, 80, quando começou com mesa de sinuca? Não, porque a galera ia lá pra cortar cabelo, barba, conversar, trocar ideia. Porque isso era a ideia da barbearia. Hoje em dia a galera tentou trazer essa ideia da barbearia mais moderna. Eu não falo que é errado, né? Só acho que o meu público e quem eu quero atingir não é esse cara da mesa de sinuca. Eu acho que pra isso tem bar, pra você ir jogar, beber e tal, né? Então, tipo Playboy. Eu sempre quis colocar as revistas da Playboy na barbearia. Que eu acho massa, sabe? Sim. Mas como eu vou colocar lá as revistas da Playboy e vai uma mãe lá levar um filho? Fica chato, tá ligado? Ou às vezes vai até o pai, mas você tá mostrando pornografia pra uma criança. Então, tipo, tem várias pessoas que são meio... que não ornam. Eu acho que a barbearia ela é uma barbearia. Se fosse pra ser bar, que nem a galera faz ênfase, barbearia, aí você abre um bar, entende? Então, tipo, é isso que eu vejo. Então eu me inspiro em barbearias antigas, clássicas, decoração, até o André conhece lá. Mas principalmente eu tento criar algo, escrever a minha própria história, assim, a dos outros, sabe? Tanto que os quadros lá da barbearia, tudo são fotos nossas. Não tem foto de barbearia do fulano, do ciclano e tal. É tudo foto nossa mesmo, nas paredes, que a gente manda produzir e tal. Porque
prefiro que alguém me copie do que eu copiar alguém, entende? Sim. Então essa é a minha ideia. Autenticidade. Eu me inspiro sim, mas não copio. Acho as decorações legais, tipo, vejo algumas coisas e claro, sei lá, vi uma hélice de avião numa barbearia, que tem uma lá em São Paulo, que é essa do Dedo Shop. Aí eu acho massa, aí eu não acho errado, sei lá, comprar uma hélice, porque é algo aleatório. Mas tipo, agora as formas, as coisas da barbearia eu acho meio, tipo, imitar franquias, por exemplo, tal, sabe? Exato. Mas essa do Shop é engraçada. Que é essa do Essa do Chopp? Chopp eu não sei. Barbearia lá de São Paulo, tu foi? A gente foi pra lá no treinamento da Reusel, em 2018. Aí a gente tava na Vila Olímpia. E aí eu olhei no Google Maps, eu queria ir na Shibuya, é uma garagem de carro lá, né? Que faz moto, carro e tal, customização. Olhei lá no mapa, dava tipo umas 4, 5 quadras do hotel que nós estávamos. Olhei pro espelho, é pertinho, né? 4, 5 quadras, vamos caminhando. Só que eu esqueci, né? Que 4, 5 quadras lá de São Paulo tu atravessa 2 vizinhos uma hora, né? Tipo isso. Aí falei pro espiar, não, vamos caminhando, espiar, não, capaz falei, não, vamos caminhando. Chegando lá eu pago um chopp pra nós. Fechou. Aí eu olhei, chegamos lá, a Shibuya tinha mudado de endereço. Mas tipo, lá tem aquelas esquinas, tipo, que elas fazem uma ponta, sabe? E aí, tipo, numa das pontas era a Shibuya e na outra ponta, assim, tipo, era a Corleone, que é uma barbearia, uma rede bem grande que tem lá. Aí, chegamos lá, falei, já que viemos até aqui, a Corleone tá aqui, vamos entrar conhecer a Corleone, né? Corleone é 3, 4 pisos de barbearia, assim, com restaurante, spa, tudo. Nossa. Os caras são gigantes. Nossa. Aí, cabelo espaço pai o homem. Cabelo e barba 250 pila, tá ligado? É sinistro o lugar dos caras. Não, mas tem manobrista. Aí no dia tava chovendo, veio um cara na calçada com guarda-chuva pra pegar a gente pra entrar pra barbearia. Então, tipo, o padrão de serviço totalmente elitizado. Atendimento. Bem iniciado. A experiência começa no guarda-chuva, quando já não se molha, né? Sim. Aí, beleza. A gente entrou. A gente viu assim a barbearia por cima e tal, fomos lá, cumprimentamos os barbeiros, tal, falamos que a gente tinha ido lá pro curso tal, que a gente também era barbeiro, a gente tinha achado massa barbearia e pá. Os caras foram bem educados com a gente. Aí a gente sentou na mesa e eu fui ver assim pra pegar alguma bebida, né? E veio um garçom na mesa, atender, e o cara deu o cardápio. Eu falei, não, nem quero ver o cardápio. Mande, dá 3 chopp da Delirium. Aí o Vandrei me deu uma olhada assim, pegou tipo na minha mão assim e falou, não, pegue outro. Eu falei, não, manda 3 da Delírio mesmo. Pode ser no maior copo que tiver. Beleza, tomamos chopp lá e tal, não sei o quê. Aí ficou mais um tempo lá conversando, daí ia voltar pro hotel. Na hora de pagar, tipo, deu R$150. 147, acho. Aí eu olhei pra mulher e falei, mas estão cobrando entrada, né? Aí ela falou, não, foram 3 chopps, tal. Eu falei, não, tá tudo certo então, né? Me fiz de louco, imagina. Sim. Não, na hora de pagar ele tem que ir, né? Depois cortaram a luz lá em casa, né? Tá no chopp lá, tá tudo certo. 147 pila em 3 copinhos de chopp. Em 3 chopp. Nossa, chopp, eu sinto até hoje o gosto dele. Isso quer elevar o ticket médio. É isso que eu falo. Não, viu, mas a barbearia deles é sinistra. Eu não sei como é que fala o nome daquelas torneiras de chopp que ficam, até tem no casarão aqui, que os chopp ficam embaixo, ela tem aquela parede de metal, sim, sabe? E sim, fica congelada, tal, massa. Tu entra lá, aí tem tipo a Vedete, eu acho que é uma das cervejas, um dos chopps que eles vendem, Baden-Baden, só padrão, top, entendeu? Top. Aí você entra assim, tem o barman, tem um cara que só faz drink, aí tem garçom atendendo, tipo lá tem uns 3 garçom, aí tem um lugar só de sofá, um lugar só de poltrona, TV, Playstation, tem... Meu Deus, tem tudo. Dá pra ficar o dia inteiro lá. Se eu não me engano, são 383 rótulos de cerveja dentro. Nossa. Então imagina que você pode ir uma vez por dia lá tomar uma cerveja no ano, que você não vai tomar todas as cervejas que tem lá dentro. E essa é a ideia dele, do dono, né? Que o dono ele é empresário, não é barbeiro. Só que, claro, sempre falo também que eu quero abrir uma barbearia numa capital. Pra chegar lá com o pé na porta já, 130 pila, um corte de cabelo e gostou, gostou, não gostou, abraço. Vamos baixar quem gosta. Porque é diferente ser numa cidade ali com 8 milhões de habitantes e encontrar um público que pague isso sem chorar. Entendeu? Agora você vai em Beltrão e cobra 130, que tem 80 mil habitantes e 5 mil corte de cabelo. Entende? Ficou sem cliente, quebrou a barbearia e tem que fechar. É que, né, quanto maior a cidade, maior a probabilidade de cliente, né? Exatamente. De cliente. Então, se de 8 milhões você tiver
10 mil que vai na tua barbearia e paga 130, Tá show. Tá bom. top. É tipo vender Porsche aqui em Dois Vizinhos, tu vende? Não vende, vai vender Porsche em São Paulo. E lá tem quem Aqui, compra. até tem, aqui tem um, mas... 2, 3. 2, 3. Mas esses são realidades diferentes, públicos diferentes. Então, às vezes, as pessoas elas não se encontram, né? Mas não é que elas estejam desfocadas ou estejam indo para um lugar errado. Acho que só tem que ter noção de quando você tá no teu lugar certo. Tipo, se agora aqui tô numa zona de conforto X e eu quero mais, então sair da acomodação, sair do conforto dói, mas é o que tu faz crescer. Então, tipo, tem que ir para Curitiba morar, São Paulo e tal. Vai. Entendeu? E hoje você tá com 2 salão? 2 barbearias. A gente tinha 3. Barbearia, Desculpa aí. foi Salão, mal que eu vou- salão não rola. Quem que escreveu o salão lá foi você? Aonde? No grupo? Vazou a informação. Então, quando... E os 2 em Beltrão? A gente tinha 3. Que foi onde eu falei, né? A impulsividade. 2019, final de 2019, em 2019 eu dava curso em Ampere. Aí no final de 2019 o rapaz lá da escola, ele resolveu vender a escola porque ele se incomodava demais. Ele falou, cara, você não quer comprar minha escola? Eu faço pra ti de qualquer jeito, tu só me compra e me leva isso aqui daqui. Eu falei, de qualquer jeito como, né? Porque é fácil falar, me compra de qualquer jeito e na hora de cobrar me atochar lá, eu tenho que pagar de qualquer jeito. Não era, né? E ele foi na barbearia umas 3 vezes e tal. Falei, cara, eu sozinho é foda, né? Tipo, já cortando o cabelo e tal. Mas isso agora, tipo, eu tenho que administrar uma escola e tal. Eu falei, não. Mas vou achar alguém, eu falei pra ele. Achar pra mim, se eu achar um sócio pra abrir isso aí, eu acho. Aí eu falei com um amigo meu que nada a ver da área. Falei assim, tu não tá afim de investir em alguma coisa? Eu falei pra ele, né? Ele falou, depende do que. Ele expliquei a situação, falei como era e tal. Ele falou, não, certeza, vamos comprar. Aí a escola tipo era 10 mil. Com espelho, bancada, tudo da escola. Nossa, barateza, né? Se fosse mandar só fazer de imóveis e tinha, acho que 7, 8 secador, tinha máquina de cortar cabelo, tinha coisa, só disso aí a gente já tirava um pedaço da grana. Eu falei, não, vou comprar. Compramos. Aí, março fecha tudo. E eu nem tinha pego a escola ainda. Aí foi a merda, né? Que desde não esperava que tivesse a pandemia, daí eu tinha comprado a escola. Tinha alugado sala pra colocar, que era um sobrado, no caso, né? Que a minha ideia era dividir. E daí, como eu já tinha comprado uma escola, então ia dar curso só de barbeiro. Ia dar na área de estética, tanto masculina quanto feminina, né? Sim. Achar professores de outras áreas, salão e tal, pra dar. Já ia ampliar o empreendimento. Isso aí, já ia meter outra coisa. Aí, a ideia era ótima, né? Deu certo, consegui contratar profissionais e tal, pra dar os cursos, a gente fechou, estruturamos bem. Aí no começo a gente não tinha vendedor. Daí a gente foi só por rede social e tal, até vendemos algumas coisas e tal. Mas aí quando a gente pensava que ia dar certo pra começar uma turma, não liberava pra gente começar, por causa que era muita gente no mesmo lugar. E aí salas lá não eram muito grandes, elas eram salas menores, né? Daí me desanimei, já nem começou, já tava desanimado com o negócio. Falei, cara, isso aí, assim que der, eu quero me livrar disso aqui, tá ligado? Aí falei com o meu sócio lá, falei, cara, e se nós meter uma barbearia aqui dentro, temos tudo isso aí de estrutura, mas que nós tirar um pedaço aqui pro lado e só comprar umas cadeiras melhor, eu falei, vamos abrir uma barbearia aqui. Se entrar 3, 4 cabelos, pelo menos vai estar pagando, sei lá, a luz, alguma coisa, vai pagar, entendeu? E ele falou, não, fechou. Aí arrumamos os profissionais, tal, e abrimos lá. Mas abrimos, tipo, literalmente com nada, assim, sabe? Só o que tinha na escola. Sim. E só que começou a girar. E aí começou a girar, tal, tava bom. O ponto não era bom, mas devido ao marketing da barbearia, algumas situações assim, a galera até que ia lá. Aí o espaço estava muito grande. A gente usava tipo um espaço, acho que era de 20 metros quadrados para barbearia e todo o resto sobrado, tipo, parado. Aí não compensava, daí a gente preferiu fechar o espaço assim e tal e realocar os profissionais, né? Daí a gente realocou eles e já era. Um deles era meu irmão abriu uma barbearia para ele agora e tudo certo. Daí ficou a 3, que era 3, ficou a 2 e a 1 que era não trabalhava, continuou lá. Mas tu continua dando curso. Sim, a gente tá com uma turma agora de iniciantes lá, para quem é iniciante, e agora 17 de julho a gente vai dar um workshop lá em Beltrão. Aí vai ser eu, o Vandrei, a Eduarda, o Michel, o Douglas, que ele é de Marmeleiro, da Bloco 87, e o Marcos Negrão, que foi meu professor lá em Curitiba. Aí vai ser dia 17 de julho. A gente tá arrumando arte aí, essas coisas, não precisamos divulgar, mas isso legal. aí.
Tu tem online também daí? O online a gente tá começando ainda, né? Só um bebê ainda no online. Tô tentando ir, mas a gripe não tá deixando de ter. Sério, eu vou gravar à noite assim, tipo, eu tô podrão, né? Como eu vou ficar falando, tossindo o tempo todo, catarrando, e aí eu não gravo. Aí tem 2 semanas assim que eu já não posto direito, mas estamos indo pro YouTube, assim, cara, mas É um crescimento gradativo. E é devagar, né? E YouTube é devagar. Você tem que ter a constância e tal, mas é devagar. Mas é legal. Tipo, eu postei 4 vídeos e já teve gente lá do Nordeste que veio me mandar mensagem pedindo dica, agradecendo o vídeo. Teve gente de São Paulo que chamou, teve gente aqui de perto que chamou. Então, tipo, é pequeno, mas esse pouco, assim, já tipo, tive um resultado, assim, da galera que se identificou. E feedbacks bons, né? Então... acho que estou no caminho certo, é só continuar. A internet é fantástica, né? É um mundo exatamente. A parte cheio de facilidade. A ideia, no caso, era começar. Aí comecei e tal, a gente tem alguns planos pro online mesmo, né? Para fazer um curso online. Mas primeiro eu queria sentir como queria ser, sabe? Porque eu achar que eu sei alguma coisa é fácil, né? Mas eu queria ver se perante as outras pessoas da mesma área que eu acham que eu sei, né? Tipo... digamos que eu acho um pouco mais de confiança, sabe? Sim. Aí, acho que tá legal, vamos ver. Acho que vai dar boa. Show de bola. Legal, bacana. E é quantos funcionários no total? Em quanto vocês trabalham? Um colaborador lá? 9 barbeiros e uma recepcionista. Aí, são 10. Mas 3 barbeiros numa barbearia e 6 na outra. E 5 na outra. Aí agora a gente colocou uma cadeira a mais, né? Então se fechar, se contratar e tal... aí vai pra 11. 10 barbeiros e a recepcionista. Mas a princípio é 10. Então, Samuel, tu tem algum projeto social ou alguma iniciativa nesse sentido aí que você quer compartilhar conosco? A parte de projeto social hoje, a gente não tem nenhum assim que tá ativo, no caso, né? A gente fez alguns já. Eu participava de um motoclube um tempo atrás. Aí eu consegui, tipo, algumas portas, no caso, por causa do motoclube, que, tipo, em termos de comunidade, né? Então a galera achava massa, as criançadas, tal, as motos, as coisas, então a gente ia lá e ajudava com algumas ações pelo motoclube e automaticamente eu colocava a barbearia junto. A gente ia lá no Padre Rico, no Terra Nossa, tal, tinha Marbem, e a gente ia lá para cortar cabelo das crianças, final de ano, em algumas datas, assim, específicas, para trazer um dia para elas. Ele levava brinquedo, fazia cachorro-quente, um monte de coisa. Aí acho que a Marbem acabou fechando, até não sei se ela não tá para reabrir lá, mas na época acabou fechando. Aí meio que era o único lugar que a gente conseguia ir. Ou então a gente tinha que ir em alguns lugares, assim, tipo em algumas casas de lá fazer. Aí a estrutura em si de você montar já é ruim aonde você tem como. Aí onde você não tem é pior ainda, né? Então, tipo, para nós assim, não ficava tão viável ir. Mas a gente tem algumas ideias lá na parte de inclusão social, assim, com crianças, adolescentes, na verdade, né? Na parte de ir lá e dar a oportunidade de elas fazerem um curso. A gente até tratou algumas situações com o pessoal da comunidade e tal. E hoje nosso maior problema, no caso, é a parte de maquinário, né? Tipo, não tem como você dar um kit de máquina para todo mundo que for começar, porque o kit de máquina é 3, 4 mil, dependendo do que você for fazer de máquina. Então ela é um pouco mais caro. Então, pro projeto social em si, ficaria com uma, digamos que uma dificuldade, um empecilho aí. Aí a gente conversou e tal, até com a prefeitura, com o Kleber e tudo mais. Eu especificamente não, né? Porque nesse projeto aí eu fui convidado. Aí a ideia em si era, tipo, a gente fazer. E aí criar um pavilhão lá dentro do Terra Nossa, que é o bairro lá da Invasão e tal, onde tivessem várias áreas, várias coisas assim de cursos para dar uma inclusão para essas crianças, para elas não pensarem que a vida é só vender droga, tipo, que nem às vezes é a realidade delas lá, né? Então às vezes virar barbeiro, cabeleireiro, manicure, pedicure, tinha um curso de panificação também, de panificadora, bolo, essas coisas. Então o projeto era bem grande. Aí a ideia era dar o curso para essas crianças, adolescentes e tal, e aí montar uma barbeariazinha pequena lá na comunidade, sem nome, sem nada, só para eles poderem trabalhar. Aí para eles poderem fazer a rentabilidade deles, e assim que eles tivessem uma experiência legal, eles saíssem de lá para procurar oportunidade no mercado fora, né? Não é porque tá lá dentro porque não pode ter acesso a outras coisas, né? Com certeza. Show de bola. Legal essa pegada assim, porque é uma profissão, né, que pode ser explorada de várias formas, assim como você fez. E também a pessoa que está inserida, às vezes, numa realidade diferente, tem condições de, por meio dela, se alçar, né, a crescer na vida. Né? Exatamente, Falar português bem claro. Exatamente.
sei lá, tipo jogador, né? A gente geralmente vai em comunidade, tipo, sei lá, pega uns caras aí famosos. Geralmente vem de comunidade, lugar pobre, que não tinha oportunidade e alguém viu o cara e levou. Então, tipo, isso não diferencia a área da atuação dela. Independente da área, tem prodígio em tudo quanto é lugar, só eles não têm oportunidade. Exatamente. Mas tem oportunidade por aí, tá tudo cheio de lugar de trabalhar. Não é assim, velho. Chega lá um mulambinho lá pra trampar lá na tua empresa, ver se tu vai aceitar. Não vai, entendeu? Tipo, não vem dizer que a oportunidade é igual pra todo mundo, igualdade. Isso não rola. Então, tipo, por isso que daí, tipo, entra essas coisas de a parte de sociedade, né? Então, tipo, o que eu pude fazer, assim, ainda faço às vezes, tipo, parte de cesta básica, de entregar em algumas casas e tal. Até tem o Léo do Beltrão agora lá, que tá às vezes lá na barbearia quando você vai lá. E como ele tá envolvido nesse meio, então ele sabe bastante família às vezes, né? Também que entra em contato com ele para pedir ajuda. Tem gente que se mobiliza, vai lá, ajuda, leva a cesta básica, roupa, essas coisas. E, enfim, sempre tem uma galera assim que tá disposta a fazer o bem, sabe? E é massa. O Léo também ajuda bastante essa parte dos projetos, porque, querendo ou não, ele tem mais conexão com a parte da prefeitura também. Tem uma influência lá que ajuda, sabe? Então, ele dá uma mão. Mas agora, eu queria fazer um projeto social lá dentro da barbearia dele, mas um projeto de inclusão, na verdade, com crianças com síndrome de Down e autismo. Só que, na teoria, é muito lindo, né, você fazer, mas na prática é muito complicado. Tipo, às vezes uma criança autista lá tem uma crise durante um corte de cabelo, alguma coisa, eu tenho que saber como lidar com isso, senão como que eu vou lidar com isso? Então, tipo, a gente até pensou em fazer umas palestras, algumas coisas, alguns treinamentos com o pessoal que é especializado nisso, né? Pra gente conseguir atender essa demanda também. Porque acho massa, tipo, sei lá, não são menos pessoas do que eu e vocês porque tem algum problema, entende? Eu achava legal que elas fossem lá e tivessem essa experiência lá, mas eu não queria cobrar. Ia ser isento de custos, então, tipo, queria que elas fossem lá para ter essa experiência. Aí, quando começou a desenrolar, assim, o projeto, que eu comecei a ir atrás, vi que tinha muita barreira. E foi meio que em 2020 isso. Então, tipo, veio tudo junto, né? Pandemia, isso e tal. Então, ficou para trás. Mas são coisas que agora, aos poucos, eu tô organizando. Principalmente essa parte de projeto social, que tinha travado bastante. Show de bola. E aproveitando esse gancho aí, então, que dicas você daria para quem está iniciando hoje na barbearia ou tem essa vontade de empreender na área da barbearia? Acho que não só na barbearia, acho que independente do ramo de atividade, é autenticidade. Você ser autêntico naquilo que você faz, independente do que você for fazer. Fazer alguma coisa porque isso corresponde a você ser aquilo. Não porque você viu alguém fazendo, entende? Acho que isso é o princípio de tudo. Não vou colocar uma decoração em algum lugar que eu não goste simplesmente para agradar outra pessoa. Na barbearia eu sempre pensei nisso porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo dentro dela, né? Então tinha que ser um lugar que eu gostasse de ficar. Que eu gostasse de olhar, que eu gostasse do que eu estava ouvindo, do que eu estava visualizando, do que eu estava fazendo. Então era algo que era mais às vezes para mim do que para os clientes. Aí o que acontece? Aí nisso você encontra mais um monte de pessoas que gostam das mesmas coisas que você, entende? E aí essas pessoas vão ser os seus clientes. Aí quando elas forem na tua barbearia e perguntar o porquê daquele quadro na parede, você vai saber responder o porquê daquele quadro na parede. Não vai falar, sei lá, comprei porque estava no AliExpress, porque estava na promoção, entende? Então, tipo, aí fica diferente. Autenticidade, acho que isso é o princípio. E tu colocou um pouco da tua identidade no negócio, né? Exatamente. Tipo, quem você é. A ideia é de você ser porque você é, e não porque... Entende? Tipo, não é pensando só para atrair o cliente, não é só isso. Exatamente. Tipo, você se sentir bem. Você tem que levar aquilo com você. Eu não tenho tatuagem aqui porque... o fulano tem. Não, porque eu gosto de tatuagem. Porque é massa o barbeiro ter tatuagem. Lembra quando você via os caras lá? Exatamente. Mas é por causa de um estilo. Daí, né? Você gosta daquele estilo. Então, tipo, daí aquilo envolve um monte de coisa. É um estilo de vila. Exato, exatamente. Eu carrego a barbearia como isso, né? Tanto que hoje, às vezes eu falo brincando, né? Que carteira assinada, depois que você vira autônomo, isso se torna inaceitável, né? Você nunca mais quer voltar. Nunca tive, na verdade. Nunca tive minha carteira assinada. Mas você cria visões diferentes de tudo, né? E de situações, e principalmente situações, porque todo mundo acha que empreender é muito lindo, né? Vocês seguem isso aqui também, né? Acham que é tudo maravilhoso, que
Agora esse ano vai ser isso, aquele ano vai ser aquilo lá. E na cabeça dá sempre certo, né? O problema é quando dá errado. Daí você tem que resolver um problema, né? Você nunca sabe o que vai acontecer quando você se dispõe a empreender. Você tá ali para o bem e para o mal. Você não sabe o que vai acontecer. Aí agora você foi uma palavra que corresponde a isso. Disposição. Você tem que estar disposto, velho. Primeiramente, você tem que fazer algo por você. Por você. Eu não vou empreender para postar no Instagram, que é o que a galera pensa, né? Vou comprar uma roupa aqui para postar no Instagram. Vou não sei o que para postar no Instagram. E aí vivem pelas outras pessoas e deixam de viver para si mesmos, né? E aí outra coisa, tá disposto, velho. Se der errado, se tropeçar, cair, tem que levantar. E é clichê falar essas paradas, né? Mas é a realidade, velho. É um negócio que parece ser tão óbvio, mas que a galera esquece. É tipo, parece que não vê. Uma coisa ridícula. Eu não tenho, digamos que autoridade pra falar disso, mas tipo academia, velho. É o feijão com arroz que tá certo, entendeu, mano? O resto é errado. Tipo, a galera tenta gourmetizar até o jeito que você tá comendo, tá ligado? Na academia. Mas vai dizer, é frango, batata doce, arroz. É o que dá certo. Toma whey e é isso aí, entende? Não sei se é. O Rafael é quase fisiculturista. Não sei, é isso, velho. Tô só dando um exemplo. Não, mas às vezes o óbvio a galera esquece. Exatamente. E daí, tipo, às vezes tenta fazer um negócio muito lindo, muito isso, muito aquilo. Pode ver. Tem um exemplo. O pão de mortadela lá do Mercado Municipal de São Paulo dá certo por quê? Porque é um negócio lá cultural, velho. Tu vai lá, é o mesmo pão com mortadela a vida inteira, velho. Aí tu vai comer o pão com mortadela de uns café gourmet. Não é nada a ver com o pão com mortadela que tá lá. E daí por que o de lá dá certo e esses café gourmet fecha? Entende? Então, tipo, porque tentam fazer a coisa que não é, velho. Às vezes o caminho mais óbvio é o que tem que ser, entende? E é isso, tipo, eu acho que principalmente isso, estar disposto e ter autenticidade. E o resto, velho, você vai descobrir um caminho. Pra que lado que você vai, o que você vai fazer e é isso. A questão do óbvio é bem controversa, porque às vezes o que é óbvio para nós não é óbvio para o outro. E por isso o óbvio é tão importante, porque ele tem que ser dito. Isso eu falo para várias pessoas. O óbvio tem que ser dito, porque às vezes não é certo para outra pessoa que ela sabe daquilo. Por mais clichê que seja. Verdade, isso é fato. Eu nunca tinha pensado dessa forma, até fevereiro. Fui num curso lá em Floripa, e daí o curso era sobre gestão de barbearias, mais voltado para isso, né? E aí o seu Elias ministrou e tal. Aí o Elias ministrando, ele falou que quando as pessoas vão entrar na barbearia dele, ele tem um manual de instrução da barbearia. Que ele tem que lavar até a xícara depois que você tomar café. Daí ele falou Parece assim, óbvio. Parece óbvio. Mas às vezes a pessoa teve uma criação dentro de casa que não, que ele deixava lá e a mãe lavava. Entende? Mas não, né? Então, tipo, às vezes você precisa falar pra pessoa que ela tem que fazer aquilo. Aí até algumas situações ele falou, algumas situações na vida é uma coisa, que é tipo, né? Você lá cagar e não limpar a bunda. É óbvio que você precisa fazer isso, entendeu? Então, tipo, aí beleza, né? Mas agora algumas outras situações na vida que não, velho. Você precisa falar, ó, eu não gosto que esse copo aqui fique fora. Tem esse treco que você tem que deixar aqui pra não deixar manchado. Pra mim, às vezes, isso aqui é irrisório. Mas pra você é óbvio que tem que colocar esse negócio aqui. Então você tem que me falar que tem que colocar o negócio ali. Aí eu concordo contigo. Eu comecei a ver isso depois de fevereiro. Que é verdade. Mas aí você começa a ter relatos da tua vida, né? Começa a passar um filme na tua cabeça. Mas aquela vez que o cara fazia, eu falei, verdade, parecia óbvio. Mas, tipo, o cara não era, né, velho? Não era óbvio. Aí você começa a falar que as coisas, é óbvio, né? Mas tem que fazer. E é bem isso. É bem isso. E aí, em relação a objetivos, sonhos pessoais, assim, tem alguma coisa, uma projeção, quero chegar a tal patamar do meu negócio, quero prospectar a tal nível, tem algo em mente em relação a isso? Eu acho que assim, a barbearia ela foi algo que me trouxe muita coisa, me deu muita coisa, ralei muito pra ela estar onde tá. Mas sendo sincero, tipo, a barbearia é massa, tudo é massa, a ideia de empreender é legal, mas eu acho que eu gosto mais da ideia de empreender do que cortar. Tipo, corto hoje, acredito eu que eu corte bem pra caramba, mas tipo, não sei se é o que me segura muito tempo, porque eu acho que eu me envolvo muito mais fácil na ideia de fazer as coisas acontecerem. Então, tipo, quero prospectar muito a barbearia, quero que ela vá muito pra frente e tenho certeza que ela vai, tanto eu como profissional. Só que algumas coisas na minha vida eu acho que ainda precisa de tempo e talvez eu de maturidade, entendimento para saber para onde que eu vou, tanto na parte profissional quanto na parte empresarial, quanto na parte pessoal. Tenho vários projetos pessoais, sei aonde quero chegar, sim, claro, né? Sim. Mas qual o caminho que eu vou seguir já é diferente, entendeu? Mas claro, a barbearia não tá fora do plano, assim, ela tá, sim, lá, foi por onde eu comecei e é por onde eu vou terminar. Sim. Então a ideia é pegar ela,
prospectar uma rede primeiro com ela, organizar bem uma rede e eu fazer essa rede dar certo. E aí depois, se eu ver que dá certo, claro, prospectar uma franquia. Igual na ideia dos cursos, né? Tipo, dos cursos lançar para online, começar com uma plataforma de curso normal, depois ir para uma mensalidade. Sei lá, escola. Ainda tenho ideia com a escola, por mais ter me frustrado com ela. Então, são várias coisas da área. E com isso que eu falei, eu não quis dizer também que eu vou parar de cortar cabelo, né? Sim. Mas digo que em alguns outros viés da minha... que a profissão me possibilita ir. Sim. Então... Trabalhar mais, tu gostou do lance da gestão, tu acha que tu... Do empreendedorismo. Tu viu que ali... Não, a parte da gestão eu deixo pra Eric. Não gostou da gestão. Gosto. Mas então, criar novas visões, empreender... Isso aí. Eu gosto de ter uma ideia e ir lá executar, entendeu? Sim. E isso é fácil pra mim, porque é o que eu faço todo dia. Cada meia hora eu faço isso. Tu tem uma chama do empreendedor. Exato. Então, não, mas é que eu digo por causa de um cabelo, né? Você pega o cabelo, imagina, você vai lá e faz. Então, a cada meia hora eu faço isso. E com uma empresa é a mesma coisa. Eu tenho uma ideia. A gente foi, eu e Eric fomos pra Curitiba. Eu vi uma empresa e lá diferente. Falei, em Beltrão não tem. Sim. E ela fala, mas ele tem a franquia, cara. Eu falei, mas quem for comprar a franquia? Entendeu? Você pega a ideia, modela o negócio e abre o negócio. Todo mundo tem esse negócio, meu Deus, você quer abrir. Não tem, velho. Você pode abrir uma franquia disso aí daqui a um tempo, entendeu? Então é isso que eu paro e penso, tipo. Não fazer uma cópia, mas modelar alguma coisa, aperfeiçoar. Ajustar no isso, teu exatamente. sentido. E na ideia também de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Tipo na pandemia. A barbearia fechou, não tinha dinheiro. E aí? O que faz, né? Entendeu? Então, tipo, poderia ter trabalhado de diversas outras formas. Mas não tinha. Então a pandemia me fez olhar pra fora disso, desse círculo, entende? Que eu tava, dessa bolha. Então aí que eu comecei a despertar. Aí tenho vontade, por exemplo. Gosto de estilo, roupa, tal, essas paradas. Acho que me visto bem e tal. Então, tipo, tenho uma aspira de abrir uma marca de roupa, talvez, sei lá. Mas diversificar renda. Isso aí. Mas não sei o que ainda, entende? Então, talvez o que piscar mais rápido vai. Vai virar, uma hora vira uma chave de um nicho e você vai focar lá. Até falo que a pira da parte da gestão que a Erika faz, porque eu não quero parar de cortar, entende? Sim. Então, tipo, mas se for ter outras coisas, alguém precisa tocar, não dá pra largar as coisas, entende? Não. Então, tipo, a barbearia ela me possibilita ter essa autonomia de ir e vir a hora que eu quiser, mas a barbearia também não me permite ter tanta liberdade, porque senão, se eu não cortar o cabelo do meu cliente, ele vai precisar cortar o cabelo em algum lugar. Aí eu perco o cliente, entende? Então, tipo... Que eu falei, a vida vai mostrar, né? Do autônomo, né, profissional liberal também, que é também o nosso, é que como é um serviço muito manual, personalizado, vamos dizer assim. Artesanal, né? Você até certo ponto, algumas coisas você consegue delegar legal, mas chega um ponto que o cara quer você. Então você tem que estar ali, porque é a tua identidade que está no negócio. Então tem muita coisa que você consegue, beleza, delegar, como a gestão, que você delegou, mas o corte, às vezes tu tem cliente que só quer cortar contigo. Mas eu digo que às vezes não é o corte, é a pessoa, entende? Que é a pira do barbeiro, eu acho, entende? Mas é porque criou uma identidade contigo, e ele quer cortar contigo. O corte, digamos que às vezes é uma consequência de um bom atendimento, entendeu? Não é... O cara vai na expectativa de sair com o corte massa. Mas... Acho que 90% das vezes, tipo, já aconteceu muito de cliente na barbearia sem precisar cortar e falar, cara, o dia tava uma bosta e vim aqui hoje só por causa disso. Então vim aqui pra relaxar e tal, e sai faceiro. Então, tipo, são certas situações assim que o cara vai às vezes pra trocar uma ideia. Já tive cliente meu que ia se separar da mulher e antes de se separar da mulher marcou um horário comigo pra ir lá conversar. E o cara não quis cortar o cabelo. Ele marcou o horário e tal, pagou o horário dele, porque ele sabia, eu acho que eu não ia querer aceitar, né? Sabendo que eu não ia. Aí ele foi antes lá, pagou o corte dele. Aí na hora do horário ele falou, chega aí, vamos trocar uma ideia. Aí começou a falar dos problemas da vida dele e o que eu achava, se ele terminava ou não com a mulher dele. Você vai falar o quê? Se terminar e der errado, a culpa é tua. Se não terminar e ficar e tá uma bosta, a culpa é tua. E aí vai fazer o quê? Então, tipo, são várias situações assim que a barbearia em si ela te traz. E são várias coisas, porque como eu falei, a cada meia hora você troca uma pessoa na tua cadeira e tudo recomeça. Então a cada meia hora você recomeça. Então recomeça um assunto, recomeça uma coisa. E eu vejo que comigo assim, cara... Tem bastante gente sim que vai lá por causa do cabelo e tal, pelo que eu posto e tal. Mas geralmente são pessoas que mais se identificam, que gostam de conversar, que vão pra trocar ideia, que... Cara, tem cliente às vezes que você não tem agenda pra 3 semanas, o cara marca pra quarta, foda-se o cabelo, entende? Então, tipo, que quer cortar comigo. E isso
é que nem vocês falaram, é da nossa área em si, né? Às vezes pode ser que o cara, sei lá, tipo um cara fala, cometeu um crime amigo do André. O cara não vai pra um advogado aleatório e vai falar que cometeu o crime. Ele tem que ser sincero pro advogado dele, mas lá pro cara não vai, mas vem aqui e fala pro André. Então são diferente o contexto das coisas quando você tem intimidade ou quando você se identifica com uma pessoa. Agora tem pessoa que senta na minha cadeira e que o sangue não bate. O cara vai uma vez, fica o melhor corte do mundo, o cara não volta. Porque às vezes não rolou, entendeu? A química não bateu. É normal isso. Normal. O prestador de serviço, ele tem isso, né? Médico, dentista, barbeiro, advogado. Às vezes o cara não vai com a minha cara, às vezes eu não vou com a cara do cara. Às vezes o cara não vai com a minha cara e eu não vou com a do cara. A gente conversa, e aí, vai. Se gosta daí, entendeu? Até tem um cliente meu que eu falo pra ele, cara, eu te achava mó mala antes de tu me engordar alguma comigo. Eu te achava um pau no cu também, não sei o que. Daí a gente se zoa sempre, sabe? Daí ele vai lá na barbearia agora e a gente só se corneteia. E é isso aí, velho. Tipo, a gente tem esse negócio, esse senso, né? De julgar as pessoas antes de conhecer. E quando você conhece as pessoas, geralmente você se surpreende com elas, né? É verdade. Então, Samuel, encaminhando para a reta final aqui, a gente quer pedir para você, primeiramente, comunicar aqui para as pessoas como é que elas te encontram nas redes sociais, né? Tanto tua pessoal como do teu negócio. E também agradecer a tua vinda aqui, né? Você que é lá de Beltrão, veio aqui nos visitar aqui em Dois Vizinhos. Então, muito obrigado por vir aqui e compartilhar a sua história e com ela também inspirar outras pessoas, né? Honra minha pelo convite. Achei tudo muito massa, na verdade, como eu falei pra vocês, né? Tipo, diferente do que a gente vê geralmente na internet e essas coisas. Então, muito lisonjeado também pelo convite. E minhas redes sociais, a da barbearia é @francesco.barbieri, de italiano, de barbearia em italiano. E a pessoal é @s.francesco, que é o nome da barbearia. E o S de Sassá. É isso. Isso aí, Samuel. Satisfação aí estar contigo aí nesse período. Espero que tenha agregado alguma coisa para você que está aí em casa, pensando em empreender, não sendo só, né, no ramo da barbearia, mas qualquer ramo aí. Aí quem quiser me chamar para fazer um curso iniciante. Isso aí. Ou até virar franqueado aí do Samuel. Só aí começa a primeira franquia. E quem tava curioso, né, com o meu cabelo aí, tem umas pessoas que parece que é coisa do outro mundo, cortar. O som do André aqui, ó, que quero saber quem corta o cabelo. Tá aí, ó, tá aí agora. Tá aí, ó. Aqui tá a obra, aqui tá o artista. Só que vocês podem ver que o cabelo não faz milagre. Só fica bem cortado. Então é isso aí. Beleza, galera. Valeu. Curta e compartilhe com os amigos. Até a próxima. Abraço.